Palpite Tesouro Selic, a partir de R$30, taxa zero de verdade. Investimentoepi.com.br. Segunda-feira, 16 de setembro de 2019, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Hoje com Mara Luque, Marilis Pereira Jorge, o orgulho armênio Bruno Bogossian e o retorno de Pedro Doria e suas meias maravilhosas. O programa de hoje está cheio de outros programas ou de quadros de outros programas. Quer ver só? Detetive Virtual. Você sabe quem o seu deputado segue no Twitter? Casos de família. O que andam aprontando os filhos do Bolsonaro e o marido do Glenn? O que aconteceria se o mundo não tivesse aquecimento global? Acredite se quiser, não é só Bolsonaro quem está saindo do hospital. A economia também parece estar se recuperando e Mara vai explicar pra gente. Tem gente ganhando dinheiro humilhando os outros e não é no BBB. Quer ver tudo isso e muito mais sem mudar de canal? Se inscreve aqui no My News, toca o sininho e aproveite que o Segunda Chamada está começando. Há muitas definições sobre o Twitter. Para alguns é a rede social mais ágil do mundo. Para outros, uma plataforma que só serve para odiar os outros bem de pertinho. Mas o fato é que entre uma e outra, o Twitter é o melhor jeito de mentir com brevidade. Talvez por isso, políticos gostem tanto de se expressar por lá. Dos 513 deputados federais, só 26 não têm conta no Twitter. O cientista de dados e meu amigo Rafael Strauch fez um levantamento exclusivo para o My News sobre quem os deputados seguem. Isso mesmo, dá para a gente saber, por exemplo, as contas mais seguidas. Olha aí, ó. No topo, o Twitter da própria Câmara. Tá lá. Depois vem o Estadão, Folha e G1. Tem muitos veículos de imprensa, jornalistas e instituições oficiais. E só 2 políticos entre os mais seguidos, Bolsonaro e Dilma Rousseff. Isso. Aqui agora, os políticos mais seguidos. Depois de Bolsonaro e da Dilma, vem Rodrigo Maia, o presidente da casa, e Marina Silva. E esse outro gráfico mostra os famosos mais seguidos. Danilo Gentili, Marcelo Taz, Rafinha Bastos. Alguém precisa avisar lá que o CQC acabou faz tempo. Acho que eles não estão muito atualizados. A minha popularidade na Câmara fica ali entre o Rafinha Bastos e o Luciano Huck. A gente aproveitou a boa vontade do Rafael e pediu um levantamento dos nossos seguidores. Dos 487 deputados que têm Twitter, 14 seguem a Marilis, 27 seguem o Pedro, 30 a Mara, 32 seguem o Bruno e 66 as minhas duas personalidades lá, né? @Antônio Tabet e @Kibiloco. Ô Marilis, o sonho de qualquer pessoa é ser popular na Câmara dos Deputados, né? Que esse ambiente requintado, cheio de pessoas brilhantes, educadas, sinceras, gentis. Você se sente mal de não ter tantos seguidores entre os deputados? Sonho de qualquer pessoa é quem? Eu quero ver vocês me baterem nos bloqueados. Eu sou bloqueada por um monte de gente. Talvez eu esteja, sei lá, falando muita coisa que eles não gostam de ouvir, ou provocando, sendo irônica. Mas, não sei, eu sou nova no Twitter também, né, Tabet? Eu tenho conta só há 2 anos, então... Não sei se isso faz diferença. Você tem muitos bloqueados? Você lembra de cabeça quem são seus bloqueados? O Weintraub foi o primeiro. Não é deputado, mas enfim, é ali do núcleo duro do bolsonarismo. Tem mais gente bolsonarista, não vou me lembrar agora. Eu não guardo nomes nem rancor, mas eu sou bloqueada por muitas pessoas. Vocês sabem quem são os deputados que seguem vocês? Vocês têm essa... Vocês sabem, eu sei que eu sou seguido pelo fulano, pelo Beltrano, vocês têm esse controle? Alguns, acho que eu vou dar uma olhada nessa lista também para começar. E bloqueado, você já foi também, não? Não, engraçado, nunca fui bloqueado por nenhum político. Você é mais bonzinho, Bruno. Isso é bom ou ruim? Não sei também. Não sei. Mas é engraçado, volta e meia aparece às vezes uma interação que você não está esperando. Você publica alguma coisa, um texto, e vem um retweet, uma curtida de uma pessoa totalmente inesperada. Isso acontece. Nesse momento agora também que a gente, enfim, que você tem uma reorientação ideológica ali no centro do poder, às vezes você via o Alexandre Frota te xingando e um mês depois estava ele retweetando o que você dizia. Então, acontecem esses momentos curiosos. E já aconteceu essa gafe, assim, do tipo... Tem acontecido muito, né? Do cara ir tuitar e errar de conta, e tuitar em nome de um
de um fake, né? O Roberto Requião é mestre nisso, né? De elogiar, falar como o Requião em post de fake, ou ele Requião, tuitar como... Ele posta e ele elogio. Mesmo se elogia, né? Elogia o que ele postou. Belo discurso, deputado. Isso mesmo. O senhor está coberto de razão. Votarei no senhor novamente. Aí é ele mesmo comentando. É o perigo de você querer criar situações que não existem, né? Que são falsas. Acontecer isso. Todo mundo acaba escorregando quando faz esse tipo de coisa. Agora, a nossa produção usa bastante o Twitter para falar com fontes, para agendar entrevista e tal. Falar com fontes do governo, do Congresso. Vamos lá, então. O senhor tem muitos filhos, já cantava o padre Marcelo. Deve dar uma trabalheira danada ter 7 bilhões de filhos, porque o presidente da República tem 4 e, segundo ele, uma fraquejada. Mas só 3 deles são pessoas públicas e, ainda assim, dão um trabalho dos diabos. Vamos falar dos 3 rapidinho aqui. Flávio, o primogênito, está mais enrolado que carretel com a própria militância bolsonarista porque não quer saber da CPI da Lava Toga, que pretende investigar irregularidades do judiciário. O pedido da CPI já tem 27 assinaturas necessárias para que se crie o colegiado. A senadora juíza Selma, do PSL do Mato Grosso, disse à Folha que Flávio Bolsonaro ligou para ela aos gritos, exigindo que ela retirasse a assinatura do requerimento. Ele diz que jamais gritaria com alguém e que é contra a CPI porque ela causaria instabilidade no país. Bruno, por que o Flávio e o PT estão juntos nessa contra a CPI? Olha, os motivos são quase parecidos, na verdade. É muito raro a gente ver uma confluência nesse sentido. O PT, de maneira geral, acha que esse é um movimento, essa CPI, é um movimento de alguns senadores especificamente, mas de um grupo político para tentar enfraquecer o judiciário, enfraquecer o Supremo Tribunal Federal, usar a CPI como um palanque político para tentar, enfim, atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal especificamente. Que é uma maneira de ver. Sim, não, com certeza. CPI, de maneira geral, é muito fácil você usar uma CPI não para investigar de fato, chegar a uma conclusão, mas para você achacar alguém, palanque, né? ou como palanque político, exatamente. Palanque sempre, quase sempre, né? Dependendo do tamanho. Né? A motivação não é muito nobre, né? Exatamente. Então, e como, de maneira geral, a oposição ainda enxerga o judiciário como uma ferramenta para limitar algumas das ações que o governo Bolsonaro pretende tomar, então uma das motivações do PT é essa. Além do que, existe um alinhamento do PT também com uma parte do judiciário, porque o Lula e a Dilma foram responsáveis pelas indicações de muitos desses ministros. Então, acham que poderia ser também uma maneira de atacar o próprio PT e o petismo de maneira geral. Do outro lado, o governo tem uma motivação muito específica aqui em relação ao Flávio Bolsonaro, que é de proteger o Flávio Bolsonaro, achando que se essa CPI caminhasse, que o judiciário poderia retaliar, poderia atacar o bolsonarismo, especificamente o Flávio, que está sendo investigado ainda no Rio de Janeiro, ainda não chegou nos tribunais superiores, mas já teve até aquela famosa decisão do Toffoli, que deu uma ajudinha ali para o Flávio Bolsonaro ao interromper as investigações desse caso lá de investigação sobre rachadinha no gabinete dele na Assembleia Legislativa. Então, criou-se aí essa joint venture para tentar parar essa CPI especificamente. Essa joint venture é ótima. Muito bom. Agora, Pedro, a quem interessa? Pois é, eu acho, concordando, mas indo um pouco além, existe esse cenário aí, um bocado por conta do Flávio, que foi pego ali muito rápido, no momento que o Bolsonaro estava chegando à presidência. Há um interesse evidente por parte do MDB, por parte do PT, por parte da turma Lula livre não petista e por parte do governo Bolsonaro de começar a estancar esse processo. As instituições de controle, Polícia Federal, PGR, juízes, principalmente juízes de primeira instância e alguns ministros do próprio Supremo, estavam ali armados e independentes demais nessa busca contra corrupção e tudo mais. Repentinamente, você vê, o PT está gostando da indicação do Aras, né, para a PGR. Quer dizer, aí o Toffoli vem e bloqueia o uso de relatório do COAF para fazer investigação. A gente tem que chegar a esse momento em que a gente reconhece que tem muita gente no Congresso e muita gente no Planalto a quem interessa estancar, segurar. A gente parou desse espírito Lava Jato, não é só a Lava Jato. Parou esse espírito da Lava Jato, a gente tem que voltar um pouco ao Brasil como era.
Mas é isso. Olha, eu não sei em que momento que vai cair a ficha na maior parte dos Minions, que, claro, aquela turma... Minions, eu me refiro, evidentemente, à militância bolsonarista no Twitter. Evidentemente, os capos, os que aparecem mais, os grandes youtubers, os grandes twitteiros, os caras que são donos de 2 ou 3 sites bolsonaristas, eles estão a serviço do governo, aquilo é pago mesmo, aquilo é um esquema, aquilo é profissional. Agora, os seguidores, os Minions, eu não sei em que momento que vai chegar e vai cair a ficha neles de que quem bloqueou e conteve o combate à corrupção no Brasil não foi Temer, não foi Dilma, é Jair Bolsonaro. E é isso que está acontecendo. Mas já tem uma parte da militância que está dando porrada no próprio Flávio Bolsonaro, né? Esse final de semana foi, assim, para quem ficou no... Eu tento não ficar no Twitter no final de semana, mas esse final de semana foi curioso justamente por causa disso. Ele está tendo uma implosão interna ali, está tendo já algumas pessoas já atacando isso que está acontecendo, atacando o Flávio Bolsonaro, atacando o governo Bolsonaro. E eu acho que deve estar dando um tilt na cabeça dos Minions que não sabem muito bem para que lado vão. Porque se por um lado eles estão ali querendo... defender a luta contra a corrupção e tal, como é que eles vão abandonar agora o governo que foi colocado lá? Então, assim, tá curioso, tô muito curiosa para saber os próximos capítulos dessa história dentro desse núcleo ali que é mais duro, que são os bolsonaristas mais radicais. E se você faz uma análise, no governo Dilma, você teve mais avanços em instrumentos para combate da corrupção, quer dizer, fortalecimento de instrumentos, de Polícia Federal, enfim, e que são retrocessos que a gente está vivendo agora no governo Bolsonaro. Eu não sei se avaliar se foi uma coisa da Dilma, de um espírito republicano mesmo, ou se foi uma certa arrogância de não vai chegar em mim, não é possível, não acredito. Agora, tanto ela quanto o Cardozão, que era ministro da Justiça, de fato... deixaram PF agir, né, livremente. Foi mais um erro de cálculo, eu acho, talvez. Pode ter sido. O que vindo da Dilma... Faz muito sentido. Se a gente lembrar, em 2013, depois dos protestos de 2013, foi quando ganhou força a questão da lei das delações premiadas, né? E acho que, de certa maneira, a Dilma, como o PT estava sob um ataque muito intenso ali a partir de 2013, por causa das questões de corrupção, depois de 2014, com o início da Lava Jato, eu acho que, meio acuado, o PT, o governo Dilma especificamente, tentou entregar alguma coisa no sentido desses avanços institucionais. E aí, enfim, no fim das contas, logicamente, tudo se voltou contra Tem um processo aí nesse racha que você observa, Tabet, nas redes sociais bolsonaristas, que você percebe nitidamente a turma que está de um lado e a turma que está do outro. Você vê, o pessoal do MBL, que já está desenhando esse salto para fora do bolsonarismo há algum tempo, eles já pularam fora, eles são os principais críticos. Olha, o Bolsonaro está tentando controlar a corrupção e tudo mais. Ali, na turma do antagonista, que é um meio de imprensa que eu acho que a gente poderia descrever como lavajatista, ele não é de direita necessariamente, ele não é necessariamente de esquerda. A característica principal do antagonista ele é lavajatista, né? Eles, evidentemente, já estão batendo no governo há algum tempo. Você tem um cisma na turma da Jovem Pan, que uma parte, o Felipe Moura Brasil, que é o diretor de jornalismo da Jovem Pan, já começou a bater nisso, mas você ainda tem alguns comentaristas na Jovem Pan que ainda estão bolsonaristas. E você tem a turma que é bolsonarista. O problema deles não é corrupção, o problema deles é Bolsonaro. E o grande símbolo desse, certamente, é o Alan dos Santos, do Terça Livre, né, que já está ali tentando organizar, vamos fazer inscrição de quais são os militantes, quer dizer... E essa inscrição de militantes que o Alan dos Santos está movendo nas redes sociais é muito indício de que há uma preocupação. O Olavo de Carvalho voltou esse fim de semana com um vídeo, e o Olavo vem com um vídeo que é um vídeo, para um reacionário, muito engraçado, né? Porque é um vídeo revolucionário. Ele está lamentando não haver um Lenin bolsonarista, né? E o que o Olavo diz esse negócio de corrupção, o problema é a esquerda, precisamos eliminar a esquerda, que é, obviamente, uma estratégia para você mudar o foco e tentar reagrupar essa militância nas redes sociais. Quer dizer, eles estão pela primeira vez sentindo o impacto, mas o problema é que o Bolsonaro não tem escolha, porque se ele liberar a coisa
da busca vai sobrar para o Flávio Bolsonaro. É o que a gente estava falando aqui, lembra na semana passada? Eu falei aqui, o Bolsonaro pode virar vítima do bolsonarismo. E é um pouco isso, porque as pessoas, muitos militantes dele falam assim, agora o capitão tem que cortar da própria carne. Mas se o filho fez isso, tem que aprender. É um pouco de usar o discurso ele tinha que ele dito prega. que se o menino tivesse feito alguma coisa, ia ter que pagar, mas não é exatamente isso que a gente está vendo. Não está vendo isso, ao A contrário nossa disso. querida Daniela Lima está trazendo na coluna de hoje que o Major Olímpio já tinha dito que ia sair do PSL, falou que não, que vai ficar, e já está falando numa talvez saída do Flávio Bolsonaro. Bruno vai falar melhor disso do que eu. Mas então, dentro do próprio partido, você veja ali gente se estranhando de uma forma bastante violenta. É aquela coisa dele pegar o extrato do extrato do extrato, enquanto isso a base dele vai ficando mais sólida, mas menor. Sim. Né? Agora, Pedro, o Gilmar Mendes disse que o Senado investigar o STF é inconstitucional. É mesmo? Não sei, eu não sou jurista. Eu tenho a impressão, e eu estou falando, talvez o Bruno saiba, eu estou falando intuitivamente, a lógica ali do Tocqueville, né, dos pesos e contrapesos dos três poderes, é que sempre um poder tem acesso a investigar o outro. Eu tenho a impressão de que, assim como o Congresso Nacional pode investigar e deve investigar o Executivo, eu também tenho a impressão de que é a função do Congresso Nacional investigar o Judiciário. Isso é a lógica de como funcionam os três poderes. Agora, como que está na inscrição, escrito particularmente na Constituição, você sabe, Bruno? A argumentação específica é que não cabe uma investigação, especificamente no caso de uma CPI, mas não cabe uma investigação sobre decisões judiciais. E como dentro do escopo dessa CPI da Lava Toga estão decisões como, por exemplo, pedido de vista ou ativismo judicial, que é exatamente, acho que o ponto central dessa CPI, não seria cabível, porque não caberia ao Congresso investigar ou punir, de certa maneira, uma decisão judicial, já que o juiz ele é livre para tomar a decisão de acordo, enfim, com a lei, naturalmente. E, enfim, o que o Gilmar Mendes diz, e esse é um ponto interessante, é que o Supremo poderia trancar essa CPI. Simplesmente alguém recorreria ao Supremo, o Supremo decidiria e trancaria. Na verdade, no fim das contas, a interpretação da lei, ela serve a quem quer que seja. E no caso do Supremo, como o Supremo tem essa palavra final de pode mandar trancar, o que importa é mais uma motivação política do que se a lei diz que a CPI pode ou não pode investigar o Supremo. Isso, de certa maneira, não vale de nada. O que vale é que o Supremo vai decidir trancar e ponto final. Sim. E o Gilmar e o Toffoli, a gente não pode esquecer, os dois em particular têm essa preocupação que é a investigação pelo COAF das suas mulheres, né? E dos estranhos fluxos bancários, de acordo com o COAF, que existem ali, que poderiam levantar suspeitas. Quer dizer, por isso mesmo, eles são os dois que estão mais na defensiva nessa história. Mudando de filho agora, o Eduardo Bolsonaro, que já foi chapeiro e agora quer ser embaixador, deve estar preocupado com a demissão do John Bolton do cargo de assessor de segurança nacional da Casa Branca. Bolton foi considerado conservador demais por ninguém menos que Donald Trump e perdeu o cargo. O Bolton queria o Brasil e Estados Unidos mais próximos e chegou a propor a inclusão do país na OTAN. Bolton era mais que um irmão, era brother de Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Estavam muito alinhados sobre questões como a Venezuela, por exemplo. Bruno, o Eduardo e o governo perdem um ponto de ligação importante? Com certeza, não é todo assessor do Donald Trump que vai comer pão com leite condensado na casa do Jair Bolsonaro. Se a gente lembrar, foi o Bolton que apareceu lá na Barra da Tijuca. Verdade, aquele requeijão, aquele biscoito maisena. Caneca do Frozen. Não, era uma relação relativamente próxima ali, principalmente porque tinha uma identificação com algumas das questões ideológicas na questão de política externa do governo Bolsonaro. Esse ponto da Venezuela, o Bolton era relativamente agressivo nas posições do governo americano em relação à Venezuela e encontrou um eco ali, principalmente no Eduardo. O Eduardo falava, às vezes, quando o governo ainda estava tateando ali, tentando não avançar muito os sinais, o Eduardo de vez em quando falava que não descartava uma opção militar, uma alternativa militar. Enfim, tinha uma certa identificação, a saída dele do governo muda um pouco, mas o governo Bolsonaro ainda está apostando muitas fichas na aprovação do Eduardo ali no Senado. Embaixador. Exatamente. Agora, não é o único ruído, né, entre os Bolsonaros, a família Bolsonaro e a Casa Branca, porque eles também têm essa fixação pelo Stephen Bannon, e o Bannon é um cara banido do trumpismo. Se a gente pode chamar alguma coisa de um trumpismo, né, o Bannon é um cara banido. O Bolton é o famoso sub do sub, como o Lula se referiu a ele uma vez. Ele tem uma característica no governo americano que ele é o rock entre os rocks, né? O falcão, no sentido de que não existe um cara dentro da estrutura do Partido Republicano mais belicista.
onde tiver uma guerra para ele entrar, ele quer entrar. E é nessa mesmo que ele se alinhou com o Bolsonaro por conta da Venezuela. A Heloísa Wolff Bolsonaro, esposa do Eduardo Bolsonaro, psicóloga e coach pessoal, virou assunto essa semana também. A revista Época fez uma matéria com um repórter se passando por cliente ou paciente, sei lá, durante um mês. Depois da publicação, a família inteira se manifestou escandalizada. Eu li a matéria e não entendi até agora para que fizeram isso, né? A Heloísa não é política, ganha seu dinheiro honestamente, paga pela consulta quem quer. Pelo que o repórter descreve, deu até a vontade de fazer umas sessões com ela. Assim, achei a pessoa... até acho que preciso conversar mais com ela. Ela parece uma pessoa legal. Eu confesso, se eu fosse editor também, eu não botaria aquela matéria no ar. O que você achou, Marilis, da matéria? Você ficou com vontade mesmo de fazer a sessão com ela? Não, sessão não, mas eu fiquei com vontade de conhecer. Eu falei assim, me conta. Eu acho que eu fiquei com vontade de atendê-la. Olha, enfim, decisão editorial depende de várias coisas. Eu acho que realmente eu não teria publicado a matéria, mas eu entendo o que levou o repórter a tentar, pelo menos, apurar o que passava pela cabeça dela e o tipo de atuação que ela tinha, porque, lembrando, ela foi uma das pessoas que votou naquela chapa que apoia a cura gay, que é uma coisa proibida no Brasil, mas era uma chapa que teve quase 5 mil votos da eleição do Conselho de Psicologia aqui no Brasil. Eu entendo que talvez, eu não sei, não conheço esse repórter, não falei com ele, talvez tenha sido essa a motivação que levou ele a fazer essa reportagem, mas de fato ele não tem. O que me chamou a atenção é que eu achei ela um pouco descuidada, um pouco língua solta, um pouco não tão profissional, porque ela falou muitas coisas ali naquela sessão. Vou dar um exemplo aqui. Eu faço psicanálise, já tive psicóloga, nunca soube nada da vida desses profissionais que me atenderam. E ali naquela reportagem você vê ela falando de conversa com o presidente do BNDES, usando o apelido que ela chama o marido, né, de Duda, falando ali de outras questões, dizendo, por exemplo, que se ele for indicado à embaixada nos Estados Unidos, que São Paulo vai ser privilegiada por causa disso. Eu acho, assim, um pouco complicado. Mas, de fato, as informações que tem ali são muito fracas para enfim, para que aquela matéria fosse publicada. Pois não dá só mais munição para essa guerra entre o núcleo duro da família Bolsonaro? Eu concordo com você. Eu acho que dá muita munição de que estamos sendo perseguidos pela imprensa. Entra numa discussão que eu não sei. Eu vi a matéria, mas não consegui achar nada assim relevante que fosse... Acho que Só achei ela linguaruda. Será que a gente não está invertendo... E eu estou levantando, sem muita convicção, estou levantando a dúvida. A gente não está invertendo o ônus da coisa aqui, não? Porque, no fim das contas, não questionando, não entrando no mérito da pauta, ela, a partir do momento que ela fala abertamente com seus clientes sobre coisas do governo, tudo mais, a partir do momento que o marido dela está no meio do foco dos holofotes por conta dessa indicação para a embaixada, ela é uma personagem com alguma relevância. Eu acho que tem um problema muito sério num presidente da República que incita militância contra jornalistas, independentemente de qual é a característica da pauta. Isso eu estou plenamente de acordo com você. É claro que existem pautas boas e existem pautas ruins. É claro que há pautas com as quais a gente vai concordar, a gente não vai concordar. Mas o problema do Bolsonaro em relação a esse repórter em particular não é porque a pauta é boa, a pauta é ruim. Mas nós já vivemos situações de o presidente incitar militantes contra nós. Ele faz isso com jornalistas o tempo todo. O problema está aí. O presidente da República, político, tem que ler pauta, tem que ler matéria e responder a respeito do que está sendo tratado ali. Não é você incitar gente contra a imprensa. A gente está nesse momento meio maluco da história, porque semana passada o Glenn Greenwald estava fazendo isso, né? A gente vai falar disso aqui mais para frente. Então, estamos nesse momento esquisito. Quando a gente começa a discutir se uma pauta é uma provocação ou não ao governo, eu acho que a gente está perdendo um pouco... E veja, eu não estou entrando no mérito se a pauta é boa ou ruim.
O problema não é eu esse. acho que o Pedro está certo, porque assim, a questão é esses ataques viraram método. Então a gente até esquece que o grande problema, na verdade, é esse. E assim, o presidente não pode ter essa postura, mas ele tem todos os dias e vai ter cada vez mais. Ele já declarou essa guerra com a imprensa e vai fazer. Agora, realmente, publicar ou não aquela matéria é uma questão editorial. Ele ir atrás da matéria achando que tem alguma coisa, isso eu acho perfeito. É o que a gente faz. A gente vai fazer alguma coisa. Mais ou menos. Agora, aí ele pegou... mas... Só que ele não achou o que poderia ter achado. Poderia ter achado. Foi uma investigação, foi lá e tal. Então, ele poderia ter achado uma grande coisa. É isso que eu tô falando. não achou. Exatamente, não achou. Teve a decisão de publicar mesmo. Mas você não acha que só alimenta a teoria da conspiração? Isso eu Mas sabe, isso daí eu acho que é uma questão daí de opinião. Por exemplo, pra gente que tá aqui, talvez não seja muito grave as coisas que ela colocou ali. Talvez para a pessoa que avaliou se justificaria ou não a publicação dessa matéria, só o fato dela ter falado coisas do governo, do BNDES, que o Eduardo Bolsonaro, na embaixada, enfim, em relação a São Paulo e tal... Talvez essa pessoa achou que valia. Aí é muito pessoal. Não acho que seja... Eu, na verdade, achei que ela usa o sobrenome Bolsonaro como marketing, porque, inclusive, ela aumentou coisa. Ela passou a ser uma pessoa pública. Tudo que... Gente, eu já fiz perfil de família, de candidatos a governo de São Paulo. Você vai lá, eu lembro que na ocasião dessa matéria, os candidatos eram Genuíno e Alckmin. A minha matéria revelou que Genuíno tinha uma filha fora do casamento. Precisava falar disso? Talvez algumas pessoas questionem. Mas, assim, era uma informação. Uma matéria tem que ter, de certa maneira, interesse público, natural. O jornalismo trabalha pelo interesse público. Claro. Mas não é necessariamente uma acusação. O que está descrito na reportagem tem algum interesse. Pode ser só interessante, pode ser só curioso. Pode ser só uma série de curiosidades sobre atividade profissional. Acusação. Não precisa ser uma acusação. O problema, nesse caso específico, é, de novo, a reação do presidente. Quando o presidente se sente atingido e ofendido e atacado por causa daquela reportagem, que, de fato, não tinha uma acusação. Não tinha uma ofensa ali a quem quer que seja naquela reportagem. Ele usou aquilo para questionar o método. E o problema, no fim das contas, é que ele tenta convencer os seguidores dele, tenta convencer a população de que a imprensa que vai, se passa por um paciente para conversar e descobrir, entre aspas, coisas sobre a Heloísa, é a mesma imprensa que faz reportagem sobre o Flávio Bolsonaro. E aí que fica grave, no fim das contas. Eu sei, eu concordo com você. Só que também não adianta a gente fugir do que aconteceu. Perfeito, também acho. O jornalista foi lá atrás, ele não foi atrás de algo interessante. Ele não foi atrás de uma pauta, vamos fazer uma pauta interessante sobre a Heloísa? Não vou. Ele foi lá e falou assim, vou achar uma declaração homofóbica aqui ou alguma coisa relacionada à cura gay. A gente não sabe, tá, Betty? Mas aí é suposição. Aí a gente não sabe qual foi a pauta dele. Mas aí e assim, é desculpa, pauta, o cara ela foi lá, pública. você se fazer... Eles acabaram de se casar, ela é a mulher do possível embaixador dos Estados Unidos. Sim, existe um interesse público em relação ao trabalho que ela faz. Ela faz coach. Como é que é essa profissão? Então, assim, eu não vejo realmente problema nenhum dessa matéria ter sido feita. Eu publicaria? Talvez não, porque eu na verdade, achei muito desinteressante. Mas ok, mas aí sou eu. Não vejo realmente problema. Do ponto de vista ético, eu também não vejo... A ética que poderia ter sido rompida é o contrário, né? O psicólogo não pode falar a respeito do seu cliente. Mas nem seu isso, cliente ela não pode. Num papel de e ela está num papel de coach ali. E não é interessante você saber que tipo de coach é a Heloísa, que é mulher e do filho do presidente, que vai ser embaixador. Ela traz informações a respeito de que tipo de embaixador ele seria, né? Favorecendo São Paulo, o embaixador deve ou não. Eu também não acho que seja uma matéria estupenda, não. Eu só acho que é uma não questão. É uma não questão. É uma não questão. Uma não questão. A reação do presidente, da família, isso coloca como se tivesse algo muito grave, alguma coisa assim. A gente vive num país de gente ignorante, um país de gente que não tem educação. Só acho que foi uma munição que deram para o Bolsonaro fazer essa comparação que você falou. Eu acho que a imprensa não pode ser defensiva e ficar pensando o que vai servir de munição para o presidente. Também acho. Isso não pode ser um critério. Você não pode sentar numa reunião de pauta e... Não, mas será que isso não pode ofender o presidente? Ele incitar? Não é questão de ofender o presidente, mas acho que você pode ser mais assertivo. Você pode ir, por exemplo, nas questões do Flávio. Você pode ir em questões que aí, de fato, são interessantes e relevantes para todo mundo. Se ela tivesse revelado alguma coisa do Flávio, por exemplo, isso ganha um outro patamar. Claro.
Né? O terceiro filho, Carlos Bolsonaro, já chamado de vereador-geral da República pela sua constante atuação em nome do governo federal, é investigado pelo Ministério Público do Rio por funcionários fantasmas, rachadinha e improbidade administrativa. Pedro, essas coisas até podem acontecer no gabinete do Carlos Bolsonaro, mas será que ele sabe? Porque ele não está lá nunca, né? Ele está de licença, inclusive, agora, né? Mas ele está sempre será o Queiroz do Carlos Bolsonaro, né? Ele pediu, não, só para deixar claro, ele pediu licença sem vencimentos. Então, agora, oficialmente, ele não está lá. Oficialmente, ele é o vereador-geral. Mas o gabinete dele continua operando, né? Então, a Câmara continua pagando todos os assessores. Sim. Pois é. Não sei te responder se ele sabe ou não, mas eu chutaria que ele evidentemente sabe. Até porque a gente tem que lembrar, e já foram feitos vários levantamentos a respeito disso, a família Bolsonaro, e isso é patente para quem observa um pouco política, a família Bolsonaro é uma máquina que funciona e atua como uma unidade só. Tanto que as famílias que trabalham para os Bolsonaros, um dia está no gabinete de um, depois no outro, depois no terceiro. Quer dizer, existe uma máquina ali e tem o Globo publicou esse fim de semana um levantamento muito interessante de como que, na própria estrutura do Palácio do Planalto, eles estão substituindo a turma que veio da campanha por essa turma que está com eles mais antigas, porque o nível de paranoia está aumentando. E eles estão querendo botar no núcleo duro aquela gente que está com eles há 10, 15 anos, que são primos, parentes, não sei das quantas. Quer dizer, a importância que eu vejo desse tipo de levantamento nos gabinetes do 01, do 02 e do 03 é justamente a gente começar, aos poucos, a mapear que famílias são essas. A gente já sabe que pelo menos uma das famílias é ligada a milícia aqui no Rio de Janeiro. Que famílias são essas? Quais são as relações? Porque cada vez mais essa turma vai ser importante no governo. Tá aí uma sugestão de matéria boa, relevante, vai interessar todo mundo. Eu falei da rachadinha, essa prática que parece universal, em que todos os funcionários de um gabinete de um parlamentar repassam parte do salário para o chefe. O último suspeito da prática é o deputado federal David Miranda, marido do jornalista Glenn Greenwald, do Intercept. O COAF apontou uma movimentação suspeita de R$2,5 milhões na conta dele de março de 2018 até abril deste ano. O David Miranda diz que a movimentação é compatível com a renda da família. O Glenn Greenwald acusou os autores da matéria do Globo de serem corruptos, o que causou problemas para os repórteres e uma bronca da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. O Glenn está sentindo agora um pouco do próprio veneno? O que você acha, Bogossiano? São coisas diferentes, eu acho. É óbvio que essa reação do Glenn é totalmente reprovável, né? Não existe... E é curioso que ele especificamente e muitos apoiadores dele tiveram reações muito agressivas, de certa maneira, abrasivas, quando houve questionamento sobre o método jornalístico do Glenn. Quando teve aquela participação dele no Roda Viva e os jornalistas faziam questionamento sobre os métodos dele, a reação foi muito... Enfim, foi muito intensa, né, de certa maneira. Isso foi um ponto. E aí começou-se a puxar ali os primeiros questionamentos em relação à visão que o Glenn tem do jornalismo. E agora, nesse segundo momento, quando o Globo publica uma informação sobre uma suspeita, uma investigação sendo feita sobre as finanças ali dele, né, e do David Miranda, ele teve uma nova reação contra a imprensa mais uma vez. Então, eu acho que o Glenn faz um trabalho excepcional, é premiadíssimo com toda razão. No caso específico das mensagens da Lava Jato, também fez um trabalho que mostrou informações que são importantes para o debate público, mas revelou também essa visão... autoritária. De certa maneira pode ser classificada assim, mas essa visão que ele tem sobre a atividade jornalística dos outros, né? Isso eu acho que é bastante incômodo nesse momento. Eu acho que tem algumas questões aí. Primeiro tem dois princípios jornalísticos que me parecem absolutos. A partir do momento que tem interesse público, não importa qual é a origem da informação. Se caiu no colo de um jornalista, é matéria publicável. Isso vale para Vaza Jato, isso vale para as movimentações financeiras do Flávio Bolsonaro, isso vale para as movimentações financeiras do David Miranda, que é deputado federal e até ano passado era vereador. Isso é interesse público. Ao mesmo tempo, cabe sempre o questionamento das fontes. De fato, a partir do momento que o COAF
faz esse tipo de exame das contas do David Miranda 2 dias após a Vaza Jato começar a ser publicada, fica com cara de que pode ter tido algum tipo de revanche. Agora, tem um ponto fundamental do qual tanto o David quanto o Glenn estão fugindo, que é o seguinte: o problema não é se o dinheiro é compatível ou não com a renda do Glenn e do David, por consequência, já que são casados. Sim, o Glenn faz muito dinheiro e isso seria compatível. O problema são os depósitos miúdos, feitos na conta do David, por funcionários de gabinete. Porque aí é que está um indício de rachadinha. Você tem depósitos de 2.500 e 5.000, de acordo com o COAF, feitos em intervalos pequenos por funcionários de gabinete. É isso que tem que ser explicado. E isso é um indício de rachadinha. Isso quer dizer que houve rachadinha? Não quer. Agora, se você para friamente e olha a denúncia que existe contra o Flávio Bolsonaro e a denúncia que existe contra o Glenn Greenwald, contra o David Miranda, olha, a fonte é a mesma, que é o COAF, e o indício é rigorosamente o mesmo. Depósitos pequenos feitos por funcionários de gabinete. A explicação que tem que ser dada é essa. E é claro que tem que ser dada. É arrogante do Glenn falar, isso é revanche, isso aqui pode ser. Agora, o problema é o seguinte, essa informação veio a público. Os hackers eram criminosos na Vaza Jato, a informação veio a público, sabemos agora que Moro colaborava com os procuradores e não devia procurar. Acontece. Isso tem que ser explicado. E aí você vê o Glenn tendo o mesmo tipo de expediente que o Bolsonaro tem, que é colocar a militância, os fãs, porque ele, enfim, tem muita gente contra a imprensa. Contra a imprensa. Sabe, os xingamentos que a Juliana Dalpiva, que é repórter do Globo, que fez essa matéria, que inclusive tinha feito um dossiê lá atrás sobre os Bolsonaro, uma coisa gigantesca, um trabalho maravilhoso, parabéns a ela, sendo chamada, porque a mulher sempre sofre mais, porque a mulher é puta, vagabunda, sei lá o quê. O cara, ninguém nem sabe quem é o repórter que fez a matéria com ela. Então, assim, é muito triste que ele, como jornalista, se coloque num papel desse e sabe, instigue essa militância em cima desses repórteres. Marilis, no mesmo dia, a Juliana Dalpiva publicou uma reportagem sobre uma suspeita de rachadinha no gabinete do Carlos. Exatamente. Essa que a gente acabou de falar. Exatamente. Ela sofreu ataques dos dois lados porque, enfim, as pessoas não estão interessadas. Jornalista, aliás, uma grande jornalista. E está fazendo trabalho. Agora, olha que interessante, né? Você tem essa matéria, é uma grande matéria, porque mostra, na verdade, o quanto de dinheiro é jogado fora, porque, na verdade, essas pessoas... Não precisa desse aparato todo. Essa rachadinha isso é uma ótima discussão, é uma prática na esquerda, direita, centro. Está todo mundo, pelo visto, você começa a ver que é uma prática, que eles aceitam. E é um dinheiro que, então, não precisa. Você não precisa desse monte de assessor pagar. Isso é um custo que a gente tem na Câmara, no Congresso, enfim, que não precisaria ter. Isso é uma coisa curiosa, porque esse hábito, essa é uma prática que começa nos anos 80 com os partidos de esquerda, né? Porque nos partidos de esquerda eram partidos pobres, que não tinham chegado em momento algum ao governo, tudo mais, pequenos, inclusive o PT, um dos principais, e os assessores, em geral, eram militantes do partido, eram afiliados do partido. Aquilo era visto como um dízimo, como uma maneira de, todo mundo tem que contribuir com parte do seu salário para o financiamento do partido. Só que, com o passar do tempo, você começa a ter fundo partidário, você começa a ter doações cada vez mais milionárias. Só que essa prática daí não cai, né? E a prática não cai, a prática se estende ao centro e à direita e se torna uma prática fisiológica. Já era ilegal antes. Só que era uma coisa ali que estava dentro de uma ética comunitária da esquerda. E as pessoas não trabalham. E hoje em dia o que acontece é exatamente isso. Tem esse detalhe, né? Que a questão não é só... Então não precisa, só lembrando, gente, que a gente está aqui falando de retaliação e tal. Na denúncia que envolveu o Flávio Bolsonaro, vamos lembrar que tinham vários outros parlamentares da LERJ, de vários outros partidos, inclusive a maior denúncia na época era o presidente... André Siciliano. Exatamente, do PT. Então, assim, a gente está esquecendo, as pessoas olham uma informação, acham que aquilo está sendo uma perseguição, é uma retaliação, mas esquece, na verdade, que a gente está falando aí... De um problema muito maior. De um problema que envolve vários parlamentares, vários partidos. O problema é o sistema. O problema no sistema. É o sistema. E que isso tem que ser, tem que ser divulgado, tem que ser investigado, a gente precisa saber o que está acontecendo. E começa eu acho que é uma observação-chave, que é a sua observação, Mara, que tem assessor demais.
os deputados e os senadores não precisam de tanto assessor. É justamente porque tem assessor demais que você começa a ver essas distorções. A quantidade de Assembleia Legislativa e Câmara Municipal que tem deputado e vereador que faz centros sociais, bota dentista, bota médico, bota isso, bota aquilo, que é uma maneira fisiológica de você trazer voto, usando verba, usando funcionários de gabinete. Você tem muito mais do que é necessário. Teria que fazer uma limpa desses processos de como funciona o momento é muito oportuno, porque nós estamos discutindo aqui um problema fiscal gravíssimo, pediu uma reforma da Previdência, pediu o esforço de todo mundo, e aí? Bom, então... Acabou, né, Lara? Esse tempo de discutir essas coisas já passou. E aí, né? Para a gente fechar esse assunto, então, a conclusão é, temos Queirozes, então. Temos. Quem são os Queirozes? Temos. Então, quando alguém perguntar cadê o Queiroz, o cara pergunta assim, cadê o teu Queiroz, né? Vai ser assim, cadê o seu Queiroz? Até porque o Queiroz a gente já achou, né? A Veja achou. Pois é, a gente podia transformar o nome desse tipo de caso num Queiroz. Quem é o Queiroz do David Miranda? Quem é o Queiroz do Carluxo? Quem é o Queiroz? Virasse o Queirozar. Queirozar, né? Vai rachadinha, pode ser o Queirozando. Vamos dar uma queirosada. Vou fazer queirosada aqui nessa equipe. Tem muita gente aqui, ó, porra nenhuma aqui, e eu pago o salário. A outra ali fica no WhatsApp o dia inteiro, ó. Vou querer 10% do que ela ganha. Em 8 dias, o presidente Jair Bolsonaro vai ter que convencer o mundo de que seu governo nada tem a ver com o aumento do desmatamento e nas queimadas da Amazônia. No dia 24 de setembro, ele vai abrir a Assembleia da ONU. Neste fim de semana, um incêndio que ainda não se sabe como começou atingiu uma área de proteção ambiental em Alter do Chão, no Pará. Na preparação para a Assembleia da ONU, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, viaja nessa semana para a Europa e também para os Estados Unidos com a missão de tentar mudar a imagem do governo. Pedro, o Ricardo não é o Tom Cruise, mas é uma missão possível, né? Como é que ele vai fazer isso? O governo vai ter muito trabalho. Os outros países, os embaixadores, os ministros dos demais países estão realmente perceberam que o negócio é complicado no Brasil, nesse governo Bolsonaro, porque as políticas públicas que foram desenvolvidas, ou melhor, que não foram desenvolvidas no caso, e também os direcionamentos que foram feitos em relação à fiscalização, dos órgãos de fiscalização ambiental, na verdade, tudo foi para exatamente desmontar o trabalho de fiscalização, porque o Bolsonaro tinha aquele discurso de que existe uma indústria da multa, que os agricultores parece que são pequenos agricultores, né? Mas na verdade que os grandes agricultores eram perseguidos, A ministra da Agricultura tá a ministra lá da Agricultura... Assim, não é nada disso. Porque a gente tem a ministra da Agricultura, é a maior ambientalista que a gente tem dentro do governo hoje em dia. E ela está trabalhando de uma forma assim impressionante. A gente não tem nada a ver com isso. Exatamente. Blairo Maggi virou ambientalista no governo Bolsonaro. Porque é isso. Essas posições do governo Bolsonaro estão prejudicando os produtores agrícolas, porque todos os países estão enxergando um dano ao meio ambiente que prejudica os negócios. E esse posicionamento dele, quer dizer, prejudica nessas questões comerciais. Agora é interessante que ele arrumou treta com aliados. O Pinheiro é um grande aliado. Era um grande aliado dele aqui que falou, não tem nada a ver com isso. Além da questão ambiental, tem todas essas crises que aconteceram aí, né? O Bolsonaro falando da mulher do Macron, depois o Guedes, ele, enfim, insultando a Bachelet. Tudo isso, Salles vai chegar lá com um fio, não é só a mata queimada, é com um filme brasileiro totalmente chamuscado. E o Salles, a Cruzoé publicou esse fim de semana uma denúncia contra o Salles primeiro que ele, nos últimos 4 anos, aumentou em 500% o patrimônio e, além disso, você tem uma BMW que não é declarada no imposto de renda, com um número abissal de multas. R$3 mil em multa. Nenhuma delas paga. R$3 mil em multa. Quer dizer, já temos agora, além do Salles ser o menos ambientalista dos ministros do meio ambiente que o Brasil teve, já temos agora uma nuvem de corrupção pairando em cima dele. Eu sou a favor de olhar com uma certa cautela algumas questões sobre a evolução patrimonial de figuras públicas. Até porque, não estou fazendo defesa naturalmente, nem corroborando acusações, mas o Ricardo Salles era um advogado, então a gente não sabe qual tipo de atividade profissional que ele desenvolveu, que ele pode ter ganhado. Mas ele era secretário no algum dinheiro. Ele é secretário do meio ambiente no período, Bruno. Se eu não me engano, ele tinha atividade de advocacia paralelamente. Eu não sei, eu não estou dizendo que tem. De maneira geral, a gente já viu isso acontecer em diversos governos. Tá certo. Então, eu costumo olhar com um certo cuidado.
Bolsonaro disse que vai para a ONU até de cadeira de rodas e quem está saindo da CTI, pasmem, é a economia. Ao contrário da CPMF, que parece ter subido no telhado de vez, nessa semana teve notícia boa. A gente conversou com o ex-presidente do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, que conta isso pra gente. Roda aí, Bia. O importante para o Brasil, para os mercados, é que 2 dados econômicos divulgados pelo IBGE sobre vendas ao varejo e o setor de serviços mostraram um crescimento tanto de julho sobre junho, porque os dados são relativos a julho, como em 12 meses, muito mais forte que o mercado esperava. Para você ter uma ideia, vendas ao varejo em 12 meses, comparado agora com o ano passado, o mercado esperava 2, veio 4,3. É um erro de 100% só. Certo? Na minha empresa, quando acontecia isso, se o funcionário era muito bom, ficava ajoelhado no milho umas 2, 3 horas. Se não fosse bom, mandava embora, porque não pode errar desse jeito. Saiu um dado mais amplo, que é o setor de serviços, certo? Que também surpreendeu a todo mundo. Combinado esses 2 dados, certo? Nós temos um terceiro trimestre em que o PIB vai surpreender para cima. Mara, a economia está deixando de respirar por aparelhos? Como é que é isso? Parece que ela está começando a deixar de respirar com aparelhos. Surpreendeu, e isso, se você soma com o resultado do PIB no segundo trimestre, que também surpreendeu, que já tinha falado aqui sobre isso, mostra que a economia, sim, está começando a reagir. Ninguém imagina que vai ser um boom econômico, mas ela começa, a gente tira do horizonte aquele medo de recessão, mais uma recessão técnica. É esperado que agosto, quando saem os números de agosto, não sejam tão bons, mas setembro, por conta da liberação do FGTS, isso deve dar mais fôlego para a economia. Agora, é impressionante que eu conversei com um banqueiro que ele falou assim, olha, eu não olho mais para o que o presidente fala. Agora, meu foco é olhar o Rodrigo Maia e o Congresso, como é que as reformas estão caminhando lá. E se houver algum crescimento, se o crescimento começar a aparecer, nós vamos começar a ver investimentos vindo para o país. E aí a gente pode viver, de fato, uma retomada de um ciclo econômico mais forte. Agora, é impressionante que esse tipo de notícia, ele não reverbera porque o presidente não deixa, né? Porque eles começam a falar tanto absurdo que a repercussão fica sempre em cima das declarações polêmicas, das tretas, de puxar para a briga. E isso é um dado que pode ser muito, muito bom para a economia. O Luiz Carlos, eu conversei com ele, o Luiz Carlos falou assim, olha, não me admira assim, se a gente chegar no último trimestre, você achar um PIB ali de 2, não esse ano, mas enfim, anualizado para frente, você conseguir ver um crescimento já de 2%. E se isso de fato vier, a gente vai ver uma entrada de investimentos no país. Agora, a demissão do Marcos Cintra na semana chamou a atenção para o seguinte, a proposta de reforma tributária do governo, pelo visto, não vai chegar no Congresso a tempo, porque a que está caminhando mais, eu não sei, Bruno deve saber disso melhor do que eu, é a do Baleia Rossi, que foi pedida pelo Rodrigo Maia. Ou seja, o protagonismo do Rodrigo Maia está aumentando a relevância dele. Está aumentando muito a relevância dele. Gente de mercado financeiro, estrategista, empresário, já foca no Rodrigo Maia, esqueceu o presidente. Então, o presidente vai deixar de surfar a onda do crescimento porque ele está envolvido nas tretas. Ele prefere ficar envolvido nas tretas do que entrar para a história como um presidente que eu acho engraçado quando dizem assim, não, mas isso é estratégia deles, porque eles ficam fazendo essas coisas e o pessoal consegue... Não faz o menor sentido, né? Porque o pessoal teria que realmente surfar na boa onda. Quem vai surfar essa onda, quem já começou a surfar, é o Rodrigo Maia. É verdade. O Rodrigo Maia vai surfar essa onda e ele tá mudando de patamar. Ô, Bruno, dessas 2 reformas que a Mara falou, qual que tem mais chance de passar? Do Congresso, ou do Senado ou da Câmara? Olha, eu acho que a da Câmara, ela tá um pouco mais azeitada. A do Senado avançou mais, porque ela já estava... ela começou a se desenvolver antes.
Mas eu acho que, primeiro, a da Câmara tem mais visibilidade porque os empresários estão conversando mais. Os empresários, os governadores. E tem os governadores. Fecharam um acordo. E o mundo político está muito focado na Câmara, exatamente porque, como o Rodrigo Maia especificamente, mas a Câmara deu sinais de que consegue articular uma aprovação de uma reforma tão difícil como foi o caso da Previdência, acho que mostrou-se que existe maturidade suficiente ali para chegar a consensos em relação também na reforma tributária. Existem dificuldades, óbvio, não é consensual ainda os pontos mais específicos da reforma tributária. O do Senado avançou, mas o Senado vai ter que se ocupar da reforma da Previdência, vai ter que se ocupar da aprovação do Procurador-Geral da República, vai ter que se ocupar em algum momento do nome do Eduardo Bolsonaro. Então, é possível, de novo, que o Senado fique tão cheio de demandas que a Câmara vai poder correr uma raia livre de novo também. Vocês lembram do Rei do Camarote, aquele empresário que viralizou num vídeo ostentando champanhe importada, drink que piscava, carrão, roupa de marca? Pois é. Amanhã, terça-feira, o Senado pode votar um projeto de lei que vai transformar todas as nossas excelências em reis do camarote. Só que eles vão para a farra com o nosso dinheiro. O texto, que corre em regime de urgência, esculhamba a prestação de contas dos partidos, volta com a propaganda partidária no rádio e na TV e abre a porteira do Caixa 12 para lavagem de dinheiro. Tudo isso blindando os dirigentes partidários de responsabilidade. Um dos pontos mais polêmicos é o aumento do fundo eleitoral, que em 2018 foi de 1,8 bilhão e agora pode chegar a 3,7 bilhões de reais. Na semana passada, a gente falava aqui do orçamento apertado. Mara, de onde vai sair esse dinheiro para o fundo eleitoral? Do seu bolso. Do seu bolso. Do meu, eu não tenho dinheiro para isso não, gente. Não tenho dinheiro nem para meu. Eles acham que a gente tem. Você vê que interessante, né? Tudo isso que a gente está discutindo em relação à grana. Enfim, passamos por alguns pontos aqui, inclusive reforma tributária, reforma da Previdência e gasto com os assessores. O Estado precisa urgentemente de uma reforma enorme para ganhar eficiência, para reduzir custos. O custo é muito pesado. A gente está vendo, enfim, a história dos planos de saúde, do judiciário e tudo isso, né? Então, assim, e você não vê uma articulação muito arrumada na defesa do Estado eficiente, entendeu? Então, o que você vê é isso. Você vê o governo lá com aquelas propostas liberais do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes também, os empresários, banqueiros ficaram animados com o Paulo Guedes, que ele viria com um choque liberal, ok e tal, mas estão caindo a ficha de que não é bem assim. E o Paulo Guedes, ele mostra, assim, uma ideia de liberal, e liberal dos anos 70, né? Coisa do Chile dos anos 70, que já não é mais. O Chile é liberal, o Chile fez grandes avanços, enfim, tem um projeto de Estado, virou para uma economia de primeiro mundo, mas houve uma continuidade na eficiência, na busca pela eficiência. Você não viu a Bachelet destruindo coisas que ela herdou de outros governos, coisas boas. Você não viu Pinheira destruindo coisas que ele herdou da Bachelet. Pelo contrário, eles tem uma alternância de poder entre esquerda e direita e que vai acontecer. Sabe onde eu vejo isso acontecer um pouco? No Ceará. O Ceará você tem umas alternâncias. E o Ceará, ele tem uma... com PT, com PSDB, com tudo que passa de alternância. Ele tem um rigor fiscal, ele colhe números bons na educação. Você tem uma característica muito específica ali no Ceará, que o principal nome de esquerda é o Ciro, o principal nome que eu jamais chamaria de direita, mas é o Tucano, é o Tasso. E eles se dão muito bem, né? Embora em lados diferentes... Mauro Benevides Filho era o secretário de Fazenda do Camilo Santana e foi secretário de Fazenda do Tasso, e enfim. É isso. E veio de vários governos, e eles têm Mas projeto. Mas eu digo, é que tem uma circunstância pessoal ali, de uma boa relação pessoal entre o Ciro e o Tasso. Você nunca vai ver o Ciro falando mal do Tasso Gereissati. Agora, você sabe que eu me espanto porque o Ciro não se apropria disso. Na história da reforma da Previdência, por exemplo, ele tinha uma proposta, a proposta do Mauro, e que ele disse que Ciro fez, ele falou aqui no programa isso, que era uma proposta muito boa, que previa, inclusive, uma redução, em termos de impacto, era uma proposta boa, mas
previa regime de capitalização, previa uma redução do teto do INSS, enfim, era uma proposta interessante, mas ele em nenhum momento ele abraça aquilo e fala, ele nega, que exige a necessidade de reforma. O Ciro tem uma dicotomia esquisita dentro dele, que é o discurso dele é um discurso desenvolvimentista, abertamente desenvolvimentista, não é um discurso diferente do Geisel, não é um discurso diferente da Dilma, não é um discurso diferente do JK, essa longa tradição nacional desenvolvimentista brasileira. E, no entanto, na prática, quando você vai olhar, o projeto de reforma da Previdência foi ministro da Fazenda na época do Real, quer dizer, é esquisito. A gente não sabe que Ciro é esse, né? Porque, às vezes, a prática parece uma prática liberal, mesmo que liberal de esquerda, uma prática liberal, com responsabilidade fiscal e tudo mais. E, no entanto, o discurso é completamente diferente disso. Eu não sei quem é Ciro Gomes. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, né? Quem é o Ciro? O Ciro chega aqui e fala uma coisa que você, 10 minutos depois, você vê que não é exatamente aquilo. O Ciro, para mim, aquelas suas ideias não correspondem aos fatos, né? A gente não sabe qual é o Ciro que chega. Realmente, a esquerda não sabe, a direita não sabe. Ele poderia estar assumindo uma liderança nesse Ele poderia ser uma esquerda articulado. Moderna, né? Uma esquerda liberal. Bill Clinton, o que o Bill Clinton foi nos Estados Unidos, né? O Tony Blair, né? O Bill Clinton que sai na porrada, né? À noite, seu babaca, e parte pra porrada. Não, a gente fez uma entrevista com o Mauro Benevides aqui, quando ele ia apresentar o substitutivo. Eu saí convencida, eu falei, não, eles vão apresentar esse substitutivo e vão pegar isso como bandeira deles, vão falar, vamos aprovar a reforma sim, precisa de um Estado eficiente, mas vamos aprovar a nossa reforma, não a reforma do governo. Não, ele começou a negar que tinha necessidade de reforma. Aí você fala assim, por que perde essa oportunidade? E nessa criou uma crise interna que, de certa forma, apagou uma das principais estrelas do Congresso. Exatamente. Você vê que a Tabata Amaral desapareceu. Ela ficou num abalo psicológico tal ali, começou a demitir gente do gabinete dela, tal. Ela entrou em parafuso, daqui a pouco eu acho que se recupera. Mas o Ciro, eu desconfio por um bocado de ciúme da estrela ascendente dentro do partido. Ele apagou essa menina, né? Essa deputada, o que é uma... Cara, eu entrevistei semana passada. Ele deu uma lulada nela. O que o Lula fez com ele fez com alguns verbos aqui, né? Queirosada, lulada. O que o Lula faz há algumas décadas, qualquer um que apareça um pouco mais no PT, né? Então, esse é o ponto, é o outro ponto que eu acho que falta emergir uma esquerda que para assumir isso daí, é que os velhos caciques não deixam. Lula não deixa aparecer ninguém. A Rede tentou ser isso, só que a Rede não conseguiu se tornar um partido. É engraçado, porque todo ator político que tenta, pela esquerda, né, que tenta demonstrar algum sinal de responsabilidade fiscal especificamente, e aí você ter falado da Rede foi interessante, é trucidado pela própria esquerda. Quando a Marina Silva levou a Neca Setúbal para trabalhar com ela na campanha de 2014. Ela foi e tentou demonstrar um plano, se aliou a economistas relativamente liberais, ela foi absolutamente destruída pela esquerda. O que o PT fez com a Marina em 2014 foi uma das maiores atrocidades eleitorais da história da recente democracia brasileira. Aquilo foi... que eles fizeram uma campanha mentirosa. Né? Aquela coisa de, não, independência do Banco Central quer dizer fim de Bolsa Família, quer dizer gente com fome. Por isso que não é responsabilidade fiscal, exatamente. Acho que existe responsabilidade fiscal nas plataformas da esquerda. Mas uma defesa mais enfática de algo que se assemelha a um liberalismo é um tabu absoluto na esquerda, muito por causa disso, porque é muito fácil você desmontar. O que o Ciro faz com a Tabata, especificamente, é um pouco isso. É isso. Só que o que acontece? Hoje, se a gente parar para pensar, quem é o grande opositor da reforma da Previdência? É o Ciro Gomes, não é o PT, não é... Ele emergiu, de certa maneira, ele usou um palanque para se mostrar e se apresentar como um opositor da reforma da Previdência. No que ele vai transformar isso? Ele vai conseguir construir uma plataforma econômica que seja diferente disso? A gente não sabe ainda. Ou então ele vai ter que se apegar, de novo, ao desenvolvimentismo puro, né? O desenvolvimentismo à la Dilma Rousseff, a gente não sabe. E correndo por fora, Luciano Huck, que começa a fazer um discurso que é um discurso de esquerda, no sentido moderno. Mas ele tenta fazer algo híbrido, né? Defesa do combate à desigualdade e com responsabilidade fiscal. Mas a esquerda vai destruir ele?
Eu não sei Já se começou. Eles vão tentar. O Bolsonaro tentou. Já começou. Bolsonaro também. Mas o Bolsonaro tentou e a esquerda também. Você vê, tem memes de esquerda já contra Tudo bem, o Luciano. eles vão tentar. contra- Eu não sei se eles vão conseguir. Essa é a Não, questão. eu acho que eles vão tentar e pode acontecer daquilo que a gente falou com a Jandira aqui. Vão tentar e é capaz de lá acabar tendo de subir no palanque do Dória ou do Luciano Huck, porque a esquerda não aparece com ninguém melhor ou mais relevante. Para quem se acostumou a subir no palanque do PMDB, não vai ser um drama, É convenhamos. verdade, não vai ser. Marilis, eu sei que você gosta de fazer esse programa porque sua autoestima sempre sobe aqui. Você lê aqueles comentários do tipo, Marilis é linda, Marilis apresenta o programa, Marilinda. Pezinho da Marilis. O pezinho da Marilis. Marilis. Agora, o que derruba a tua autoestima? A luz. A A luz? luz do programa derruba a minha autoestima. Olha aqui. É isso mesmo. Todo mundo fala que eu pareço 15 anos mais velha do que eu sou aqui. Derruba mesmo? minha autoestima. Me vejo A à minha noite. também, a minha também. Pois é, a consultoria Kantar fez um estudo para responder aquela pergunta freudiana. O que as mulheres querem? A pesquisa descobriu que 20% das mulheres têm autoestima abaixo da média. Entre os principais culpados estão a falta de conexões sociais, de representatividade, de liberdade de pensamento e expressão, de autonomia sexual e corporal. Mas o principal fator que acaba com a autoestima é a falta de autonomia financeira. Isso surpreende você, Mara? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que acaba com a autoestima de muita gente, a falta de autonomia financeira, e principalmente as mulheres. As mulheres sofrem abusos financeiros, enfim. É péssimo isso, realmente. Não, as mulheres ficam reféns de relacionamentos Exatamente, por causa de conheço dinheiro. várias que Verdade, vivem é assim. verdade. Muitas não trabalham, acabam ficando em casamentos durante anos porque não conseguem Se sustentar, se ter uma sustentar, autonomia tem medo por causa dos O cara filhos, fica monitorando o cartão, É. essas coisas, Pois realmente é bem... Mas bem é horrível mesmo, eu não tinha me dado conta disso. Eu não dependo de ninguém há muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar com 17 anos. Eu acho que a mulher ter autonomia financeira é a melhor coisa para a autoestima. Pois é, se você, mulher, está com a autoestima baleada porque lhe falta autonomia financeira, o My News tem uma dica de ouro. Adote Lá vem. o fetiche Findom. Isso mesmo, Findom é uma contração dos termos Financial Domination, que é dominação financeira em inglês. Funciona assim, você xinga e humilha um cara, em troca ele paga as suas contas, compra suas roupas, põe R$30 de crédito no celular e etc. Parece bom demais para ser verdade? Parece. Tenho amigos que vivem assim e chamam isso de casamento? Tenho também. Mas, enfim, a gente separou... Que horror que você falou. A gente separou uns prints de grupos de Findom no Facebook, olha só. Essa aí é a dona de uma das comunidades. Ela posta vários leques de dinheiro, assim, dados pelos Money Slaves, Pay Money Pigs Slaves. ou Cash Pigs, que é como são chamados os homens que pagam. Muitos deles são podólatras, ou seja, olha aí, Marilis tem taras por pés. Essa outra aqui estava procurando um servo, súdito que realmente sirva e satisfaça e me mime. Em troca, te humilho como ninguém, serei sua rainha. Meu Deus. Servo que tenha condições, porque sou cruel com os meus desejos. Cara. Bruno, pagaria quanto num pé? Tá saindo quanto pack de pé? Eles não têm que fazer essas coisas. Gente, acho que eu prefiro trabalhar, viu? A gente tava falando mais cedo, esse é um dos fetiches mais velhos da humanidade. A humilhação, no caso. A né? humilhação, a humilhação. Não sei se é um dos mais velhos, mas certamente existe há muito tempo. A diferença é que agora batizaram de uma coisa nova, né? Tem O que importa é você dar uma rotulagem boa, um marketing, uma jogada de marketing pra... Da roupagem. Exatamente, Mais parece uma moderna. coisa mais Falar que eu não sofisticada, sabia né? que isso E existia. branded. Me achei totalmente fora, fora da, sei lá, antiquada. Você tá perdendo dinheiro. Vamos ver mais, ó. Esse aqui é proativo, ó. Quero mimar uma deusa. A menina pede pra ele mandar a mensagem, ele já trata por Vossa Alteza lá, ó. Qual o corninho capachinho que terá a honra em pagar minha manicure e a cervejinha de amanhã? Lance a sorte. E logo aparece alguém disposto. Ó. Eu, por favor, te imploro. Marilis, você podendo aí garantir a cerveja no fim de semana escrevendo coluna pra Folha aí.
Perda de tempo. Mas sabe onde eu vi isso? Eu não sabia, eu juro que eu não sabia que isso existia. Tem uma série não é Netflix, acho que é HBO, a Eufória, que é com aquela Zendaya, e tem um momento que uma menina, uma adolescente de 16 anos, que descobre, ela na verdade escrevia contos, mas aí ela acaba num site de pornografia e ela descobre que as pessoas, os caras, começam a querer foto do pé dela. Ela pensa assim, foto do meu pé? Qual o problema? E aquilo vai evoluindo para exatamente isso. Então, assim, para ela mostrar, às vezes só de sutiã mesmo, não é nada que envolve Nudez. um ato sexual ou nudez, os caras começam a comprar toda a lista que ela tinha no eBay, acho. Eu fiquei realmente... E ela daí tem que humilhar os caras. Aí os caras aparecem nus, ela xinga, ela fala que o cara tem pinto pequeno. Eu fiquei horrorizada. Pena que não tem papel masculino também, né? Podia ter, né? Deve ter, Deve sabe? ter, né? Deve ter. Tem maluco pra tudo. Você aí quer pagar as contas da Marilise e ser humilhado por ela em troca? Candidate-se aqui nos comentários. A gente vai continuar agora uma conversa com os membros do canal. A história é a seguinte: um projeto de lei na Califórnia quer que o Uber registre os motoristas como funcionários. Já tá mó gritaria por lá. Se você tiver a fim de acompanhar a nossa conversa, é só chegar. Valeu, pessoal. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Que beleza, Você hein? nem falou nada que o Pedro a gente tá combinando. Verdade. Mas agora vocês estão falando ali, ó. A gente tá em sintonia, ó. Laranjinha, né? Propósito. Isso aqui é o novo uniforme da Conlurb pra 2000 e... Sabia. Essa série meu filho que tá vendo. É mesmo? É um pouco pesada. Esse diretor de corte aqui, 14. É um pouco pesada pra 14 anos. Bom saber. Bom saber. Se o Crivella fica Gente, sabendo disso. essa série é 14 anos já sexo, dá. drogas, mas não é droga fumar um beck, é